Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que você pode mesmo todas as coisas naquele que te fortalece? Será que você pode dizer esse versículo com verdade e sinceridade perante Deus e perante os homens? Será que você chegou já a essa maturidade que o apóstolo Paulo tinha ao dizer isso? É o que vamos aprender no vídeo de hoje. Esse é o tema da nossa reflexão. Peço a vocês se inscrevam no nosso canal, deem likes, divulguem essas reflexões para que ajudemos a levar essa palavra ao maior número de pessoas. Dito isso, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Vou ler na tradução da João Ferreira de Almeida e depois também vou comparar em alguns momentos com a tradução da NVI. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, aqui Paulo havia acabado de receber uma ajuda dos irmãos ali da igreja da cidade de Filipos, os irmãos filipenses, e ele estava agradecendo. Mas a primeira coisa que ele diz é: não estou dizendo isso por necessidade. Olha, eu me alegrei porque vocês se lembraram de mim, vocês já tinham lembrado antes, mas não tinham conseguido me ajudar. Mas eu digo isso não por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a contentar-me em cada e qualquer situação da vida, seja ela boa ou seja ela ruim. Eu já aprendi a contentar-me. A NVI, para falar desse versículo, para traduzir, ela traduziu assim: não estou dizendo porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eles traduziram assim esse trecho, porque, de fato, é o que Paulo está dizendo. Olha, eu sei me adaptar, eu consigo me reinventar, eu consigo lidar com toda e qualquer circunstância. Eu já consigo ter contentamento, seja qual for a circunstância. Eis o primeiro desafio aqui, irmãos e irmãs. Nós que na modernidade somos tão engessados que muitas vezes não ficamos contentes, não sabemos lidar nem com as situações boas da vida, que dirá sabermos lidar com as boas e com as ruins. É disso que esse texto vai falar. Se nós sabemos lidar com todas e quaisquer circunstâncias da vida, será que sabemos nos adaptar? Será que sabemos nos reinventar? Ou somos bem engessados e só sabemos lidar com as situações boas da vida? Será que estamos assim? Será que nós conseguimos essa flexibilidade
de Paulo de lidar com as diversas situações da vida? Porque a vida, meus irmãos e minhas irmãs, ela segue um curso muito dinâmico de transformações e precisamos saber lidar com as diversas situações da vida. Precisamos aprender com Deus em Cristo a nos adaptarmos a toda e qualquer circunstância da vida, assim como Paulo diz já aqui, logo no início dessa bela reflexão. E aí ele vai dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha tantas coisas que ele diz antes de chegarmos ao versículo que é tão conhecido, antes de chegar ao versículo que é tão citado, que é até tatuado por muitos. E ele diz aqui, ele fala, olha, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Eu sei lidar com as duas situações, né? Olha que coisa. Ele já começa, irmãos, a citar os altos e baixos momentos da vida. Ele já começa a citar. Aqui já começamos a perceber que Paulo poderia mesmo, já podia viver mesmo todas as circunstâncias da vida por meio da sabedoria e da graça e da força de Cristo. Porque a primeira coisa que ele diz, ele fala, olha, eu sei estar abatido, mas eu sei também ter abundância. Eu sei vivenciar as situações que vêm e me abatem, que vêm e me angustiam a alma, o coração, a mente. Eu sei viver essas situações que me deprimem. E sei também viver as situações de abundância, as situações de momentos que geram em nós um estado de alegria, um estado de felicidade. Eu sei conviver e lidar com esses dois momentos, porque ele deixa claro, ele diz, em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Por tudo que Paulo foi vivendo, irmãos e irmãs, Deus em Cristo foi instruindo o apóstolo Paulo, por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito Santo. Deus foi instruindo Paulo, um homem que vai dizer na carta aos Coríntios, um homem que viveu naufrágios, viveu apedrejamentos. Ele diz, olha, fui perseguido por aqueles do meu povo, fui perseguido também por aqueles que não eram meu povo. Sofri diversos tipos de perseguição. Passei perigo de animais ferozes. Sofri naufrágios, sofri cadeias e prisões por amor a Cristo. Sofri diversas penas por amor a Cristo. Fui chicoteado algumas vezes,
fui apedrejado outras tantas. Olha, podemos ler na carta aos Coríntios diversos tipos de sofrimento, de luta, de provação que o apóstolo Paulo sofreu. Ali na segunda carta aos Coríntios, Paulo deixa claro quantos sofrimentos ele tinha vivido ali em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 em diante, ele diz vários tipos de provas que ele tinha vivido. Ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores e ladrões, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia a preocupação com todas as igrejas. Olha quantas coisas o apóstolo tinha vivenciado por amor a Cristo. Olha quantas coisas que eram extremos ruins, situações ruins e difíceis. Mas ele também viveu momentos muito bons em Cristo. Ele foi usado por Deus para orar e Deus curou, expulsou demônios, ganhou muitas vidas para Cristo e vivenciou diversos tipos de milagres por meio da graça de Deus. Momentos bons. E aqui ele diz: olha, mas eu estou instruído a passar os diversos momentos da vida. Em toda maneira e em todas as coisas, o Espírito Santo me instruiu. Cristo me instruiu pelo seu Espírito e pela sua palavra. Em toda maneira e em todas as coisas. Tanto a ter fartura, quanto a ter fome. Aqui no texto grego diz: eu sei estar saciado e sei também sentir falta. Por isso que a NVI traduziu aqui o mesmo versículo. A NVI diz: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A João Ferreira traduziu: tanto a ter fartura quanto a ter fome, ter abundância como a padecer necessidade. Então, o Espírito Santo, Cristo, por meio de seu Espírito, tinha ensinado Paulo tanto a estar saciado, quanto a ter falta. E continuar na comunhão com Cristo. Continuar amando a Deus e a Cristo. Nos dois extremos. Aqui Paulo está dizendo, em outras palavras: olha, eu sei estar com minha saúde plena e amar a Cristo, e sei também estar com uma doença grave e continuar amando a Cristo. Sei ser bem-sucedido na vida, prosperar financeiramente, me tornar alguém muito rico financeiramente, mas também sei ser um necessitado, alguém muito pobre, e mesmo assim permanecer amando
a Cristo. Sei ser curado de uma doença muito grave e amar a Cristo. E sei também receber um não da parte de Deus. Receber um não acerca dessa oração e continuar com essa doença e amando e servindo a Cristo. E já disse o Spurgeon, Charles Spurgeon dizia, meus irmãos e minhas irmãs, ele dizia: os dois extremos nos tentam. Os dois extremos querem nos roubar de Cristo. Os dois extremos querem roubar de nós a nossa fé e a nossa comunhão com Deus e com Cristo. Os dois extremos nos tentam a abandonar a Deus e a Cristo. Quando estamos ricos, muito ricos materialmente, somos tentados a abandonar a Cristo. E se estamos numa diversidade enorme financeira, devendo, numa situação de extrema pobreza, isso também nos tenta a perdermos a comunhão com Cristo. Tendo plena saúde ou abatidos por uma doença grave, os dois extremos nos tentam a abandonar a Cristo, não sentindo plenamente felizes ou dominados por angústia e tristeza e medo ou depressão ou alguma doença psicológica ou dominado por ansiedade ou por pânico. Os dois extremos querem roubar de nós a nossa comunhão com Deus. E aqui Paulo deixa claro que você, sendo servo de Cristo, você, como todo ser humano, você está sujeito. E você vai passar pelos dois extremos da vida, pelos momentos muito bons e pelos momentos muito ruins, por momentos, horas muito felizes e horas muito tristes, horas em que você vai se sentir pleno, saciado, e horas que você vai sentir falta de tudo, até falta na alma, como se Deus não tivesse com você, como se Deus tivesse te abandonado. Há momentos que você vai se sentir pleno, completo na presença de Deus. Mas há momentos que você vai se sentir vazio, como se Deus não tivesse contigo. Mas saiba, meu irmão, que aqui Paulo deixa claro que esses momentos fazem parte da vida, irmãos. Irmãs, essas diversas circunstâncias fazem parte da vida de quaisquer seres humanos e de você também. E não é falta de fé passarmos por necessidade, não é falta de fé estarmos abatidos, como Paulo diz aqui, que já tinha vivido momentos de abatimento, de necessidade, de carência, de falta. Não é falta de fé. Não é falta de fé estar triste, estar angustiado ou deprimido, ficar doente. Não é falta de fé. Irmãos e irmãs, esse texto nos ensina isso também. Só que Paulo diz, na tradução da NVI, diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele tinha aprendido o segredo e o sentido de você se alegrar em toda e qualquer circunstância da vida. Se alegrar porque Deus está com você, porque Deus está comigo, porque Deus está conosco nessas circunstâncias. E esse é o motivo em tempos de angústia e de crise, nós nos alegramos porque Deus
está conosco, mesmo quando achamos que Ele nos abandonou, mesmo quando o tempo é ruim. E é só aí, irmãos e irmãs, que Paulo conclui todo esse contexto, toda essa passagem, ele conclui com a frase, com um cântico de triunfo, de celebração, um cântico de celebração, de vitória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo isso que ele já citou aqui, ele fala, olha, podemos viver todas as situações da vida por meio da força do Cristo que nos fortalece. Podemos lidar com todas as circunstâncias da vida por meio da sabedoria do Cristo. Aprendemos a lidar com todas e quaisquer horas da vida, sejam elas boas ou sejam elas ruins, ou sejam elas uma mistura das duas coisas, sejam elas boas e ruins ao mesmo tempo. Podemos sim viver todos os momentos da vida na força do Cristo, na graça do Cristo. Mantenhamos, irmãos e irmãs, a nossa comunhão com Cristo. E, por meio da força que Ele nos envia, é a força dele que nos fortalece para vivermos todas e quaisquer circunstâncias na força dele que nos fortalece, no Cristo que nos fortalece, na sabedoria do Cristo, por meio de sua palavra e de seu Espírito Santo. Aprendemos, vamos sendo instruídos a lidar com todas e quaisquer circunstâncias da vida. Mas é um desafio alcançarmos essa maturidade que alcançou o apóstolo Paulo. É um grande desafio para nós, para dizermos com toda a maturidade que Paulo tinha, homem que viveu as melhores horas da vida, os melhores momentos com Deus e com Cristo, e também os momentos de dor e de adversidade, sem perder a comunhão com Deus e com Cristo, sem deixar de amar a Cristo e a Deus. Se manteve em Cristo até o fim. Que nós, irmãos e irmãs, alcancemos essa maturidade de Paulo. Em muitas áreas da minha vida, eu sei que eu ainda não posso dizer, posso viver tais situações. Já aprendi a viver tais situações por meio do Cristo, que me fortalece. Há certas circunstâncias que vemos que ainda não chegamos, não alcançamos tal maturidade, mas que Cristo gere isso em nós no dia de hoje, que Cristo nos ensine e possamos aprender esse contentamento no mundo onde ninguém está contente com nada, possamos aprender a estar contente por estarmos com Deus e com Cristo, a termos um contentamento interior porque Deus nos fortalece, porque Deus nos ensina a lidar com a vida, que cheguemos a esse grau de maturidade, nós que muitas vezes não sabemos lidar nem com os momentos bons da vida, nem com os ruins. Que Cristo nos leve à maturidade que levou
à maturidade que o apóstolo Paulo alcançou com Deus e com Cristo, por meio da palavra e por meio do Espírito Santo, nos fortalecendo e agindo em nós. Que seja assim em nós no dia de hoje.